Vitor.pipa. Nossa, desculpa. Tá. Hoje nós trouxemos aqui para conversar com a gente, falar um pouco com a gente da fala. Nossa grande amiga Mari Torrel, correto? Correto. Eu sempre pergunto, eu sempre erro. Não, mas falou certíssimo. E aí, Mari, como é que tá? Como é que tá as coisas? Tudo certo? Tudo certo. Da onde partiu a ideia para se tornar essa pessoa que ajeita não? Ajeita? Arruma? Não, né? Não, corrige. Corrige, pode ser? Trata Isso, é trata é a melhor palavra. Trata é a melhor palavra. Eu não leio, gente, então eu não sei como falar. Que trata das pessoas que têm alguma dificuldade com a fala. Acho que pode ser assim? Pode, perfeito. Então, eu sempre gostei de terapia, de reabilitação e eu sempre soube desde criança que eu queria seguir na área da saúde. Sempre soube. Até pensava, antes de iniciar a fonoaudiologia, eu estudei muito para tentar uma vaga em fisioterapia. Tá? Porque tinha toda essa questão de reabilitação, de cuidado, vínculo com o paciente, tu vê a melhora pouco a pouco da pessoa e eu gosto muito disso. Então eu fiz, ENEM, vestibular, enfim, e acabei passando pra fonoaudiologia. Pensei assim, vou fazer um semestre e depois eu peço pra trocar, né? Sim. Mas, na verdade, quando terminou esse primeiro semestre, eu percebi que eu tinha me encontrado e nunca mais quis saber de outra profissão. Que legal. Diferente, inusitado o contexto da situação, né? Tipo, tu começou ali, vou fazer aqui, depois eu troco e por fim das histórias tava no lugar certo. Tava no lugar certo, exato. Semelhante ao caso do Dorival que teve, né? O Dorival falou que ele começou na educação física e pelas cadeiras da educação física ele descobriu que queria fisioterapia. Ele queria outra coisa, mas foi dentro, já cursando, que ele descobriu. Então tu já descobriu dentro do que tu queria, que era aquela que tu queria. Exato. Tá, e a questão é a seguinte, fonoaudiologia agora tá bem falado, todo mundo fala bastante, mas não faz muito tempo que o pessoal fala, vamos supor, é algo muito novo, muito antigo, desde quando que existe? Assim, existem relatos, né, de técnicas que são usadas até hoje na fonoaudiologia, desde historiadores antigos, enfim, fenômenos, né, no caso, que nem o Demóstenes, que era um orador grego na época, na Grécia, e ele era gago, só que ele utilizava da técnica de sobrearticulação, ele articulava muito a gagueira dele para conseguir falar com uma boa fluência, entende? Então, se vê que a fonoaudiologia, na verdade, é muito antiga. Mas um curso de fonoaudiologia, o profissional fonoaudiólogo nasceu em 1981 apenas. 81, tem... Isso. Antes disso, claro, anos. muitas pessoas já praticavam a fonoaudiologia de fato, né? Uhum. Mas não tinha esse nome. Entendi. E questão de áreas, assim, a fonoaudiologia, a gente tem noção, fonoaudiologia é questão de voz. A pessoa fala e é isso, sobre isso. O que abrange, assim, dentro da fonoaudiologia de tratamentos e tudo mais? Atualmente, como é um curso que tem ganhado muito espaço, uma profissão que tem ganhado muito espaço, nós temos 14 áreas de atuação, tá? Que é a linguagem infantil, linguagem adulto, audiologia, voz, motricidade orofacial, fonoaudiologia educacional, né, voltado mais para as questões escolares, fonoaudiologia forense, fonoaudiologia neurofuncional específica para o tratamento de pacientes neurológicos, e algumas outras áreas, enfim. A fonoaudiologia do trabalho também foi considerada há pouco tempo, juntaram as duas áreas, a audiologia e a voz, de uma forma a tratar o profissional, entende? Aquelas audiometrias? Exato, as audiometrias, né, de forma ocupacional e também a voz, porque as pessoas que trabalham, por exemplo, têm que fazer reuniões, falam muito o dia inteiro, né? Essas pessoas podem desenvolver problemas vocais bem sérios, na verdade, né? Nódulos, pólipos vocais, e tudo isso precisa de tratamento. Então, a fonoaudiologia do trabalho nasceu como uma forma de prevenção para esses profissionais.
No chute de bola. Então é que vai, que nem desde o cantor de música, do cantor que investe daí nisso, até o tiozinho da Fá de Calcinha lá no centro de Porto Alegre lá. Aquele gasta almoço. Aquele é necessário o tratamento. Tu começou comentando referente a esse. Agora eu não sei o nome do cara. Muito antigo. Demóstenes, isso aí. Pra nome, né? Que ele tinha uma dificuldade e ele lutava com isso, tentando achar formas para se comunicar. Eu tenho dislexia. Não tem nada a ver, mas. Tem tudo a ver. A fonoaudiologia trata a dislexia não também. Sabia. Eu luto diariamente, às vezes, para achar palavras, principalmente quando eu vou digitar um texto. Porque eu não sei como escreve. Então eu luto para tentar achar qual a outra palavra, qual o sinônimo daquela palavra para trocar ela na hora de digitar. Porque eu não consigo distinguir no som qual a palavra que é qual coisa. Eu não troco tanto em palavras mais simples, mas tem palavras que o Vitor já notou que eu digito muita coisa errada. Porque eu não consigo distinguir o som, a diferença do som entre algumas letras. Nem sei te dizer qual são, eu sei que algumas eu não distingo o som, não consigo achar a diferença. J, S, R. S bastante, SZ bastante. Mas tem algumas o G e o J mas poucas. Eu acho que o S e o Z assim, acho que são as principais. SC eu não consigo. Eu já notei isso bastante durante toda a vida, claro, mas hoje que eu tento ensinar a minha filha, eu sempre gostei muito de licenciatura e em casa eu dou aulas para minha filha, tanto de português quanto matemática. Português eu sou quase nada, mas eu tô ensinando ela a ler. E eu noto, conforme eu vou ensinando ela, que eu noto essa diferença. Que para outras pessoas, por exemplo, a voz do além é fácil esse entendimento. E, cara, é incrivelmente difícil para mim. E mesmo tentando, mesmo falando, às vezes eu falo uma palavra, sei como ela se escreve, e na hora de digitar ainda digito errado. Porque na hora ali o Tico e o Teco não conversam, tá ligado? Eles não se dão e inverte tudo. E tu nunca fez terapia? Não, porque eu quando eu descobri, digamos assim, que eu descobri meio que por acaso, sabe? Vou te explicar como eu descobri o que eu tinha. Um dia eu tô olhando o Super Choque, que é um desenho. Tá, e tem um cara que é disléxico no desenho. E ele fala que ele é disléxico e explica o que é. Tá, peraí. Eu tenho isso aí, tá ligado? E aí eu disse, peraí, eu tenho isso aí. Eu também não sei fazer. E eu notei pela diferença que tu troca letras. Às vezes a letra que tá no fim tu passa pro começo, às vezes a letra troca de formato, tu não consegue. E eu disse, peraí, eu tenho isso aí. E sempre tive, no caso. Só que daí eu já tinha, acho que uns 15 anos. Mais ou menos, 14, 15 anos quando eu descobri. E aí nunca procurei, depois nunca fui atrás. E quando era novo, na escola pública tu não tem essa indicação. Tu não tem. Porque o que acontece? Como eu escrevia muito feio e não falava errado, mas escrevia muito feio e não sabia ler, todo mundo achava que eu tinha problema de visão. Eles me mandavam pro médico pra fazer. Sumiu a palavra. Teste de visão. Sim. Nossa. E tu sabe que até, claro, né, a fonoaudiologia por ser nova, 15 anos atrás, também não era tão falada assim, sim, né? Então não se tinha conhecimento de todos os problemas que poderiam atingir uma criança, principalmente em idade escolar ou até antes disso. Sim. Não se tinha um conhecimento geral, assim, de que existe um profissional especializado nisso, né, nesse tipo de tratamento. E até na minha época da faculdade, tô falando agora em escola pública, né, na minha época da faculdade eu fiz fonoaudiologia na UBRA, em Canoas, e nós visitávamos escolas públicas para rastrear naquelas crianças, né, fazer um rastreio de dificuldades escolares, de trocas de fonema, que são aquelas trocas na fala, sabe? Uhum. E para ver se realmente havia necessidade daquela criança seguir um tratamento. Claro que por
por serem escolas públicas, eram alunos que não tinham condições financeiras de ter um tratamento e também não tinham um plano de saúde. Então nós conseguimos fazer o encaminhamento, né, pelo município. Nós conseguimos fazer um encaminhamento para essas crianças terem acesso à fonoaudiologia lá na nossa faculdade, na UBRA. E lá, daí eles, se eu não me engano, tá? Agora eu não me lembro bem. Mas, se eu não me engano, essas crianças que eram encaminhadas das escolas, elas não precisavam pagar nada. E as crianças que entravam lá na fila de espera, realmente, para serem atendidas, que não eram encaminhadas, pagavam um valor simbólico, tipo R$16 por sessão, alguma coisa assim. Show de bola. Legal. Que massa mesmo. E como eu disse, eu nunca fui atrás e nunca... Por N motivos, porque tu não sabe o que é, tu não sabe como lidar, tu tá... Aí tu até descobre, mas não sabe que existe um tratamento. Exatamente, tanto que eu te falei que achava que não era com a fonoaudióloga e tu me disse não, completamente ao contrário. É eu que tá. Não, o mais louco é o seguinte, a pessoa também não tem, tipo, não é, vamos supor, não é uma doença que tá te capacitando de viver, tu toca em frente. Exatamente. Eu tô manobrando, não tá me impedindo de viver, eu sigo em frente. E cara, entre mortos e feridos, tá ligado? Digamos assim, me ajuda no raciocínio lógico. Tu não faz ideia de como meu raciocínio lógico é rápido. Por causa disso. Porque daí eu tinha que raciocinar que palavra eu ia botar no lugar. Por exemplo, eu sempre tive dificuldade, o Vitor sabe, em acústico. Eu sempre tinha que botar um S ali no meio. Acústico, não um R. Acústico, eu dizia. E escrevia dessa forma. Por quê? Porque eu não conseguia descobrir que não tinha aquele R ali. E então eu tinha que achar outra palavra no dicionário, na minha cabeça, para usar para dizer aquilo ali. É muito louco isso, porque quem não tem, não consegue entender. Eu não consigo compreender isso, entendeu? E eu falo contigo e tu vê que eu escrevo um monte de coisa errada, exatamente porque... Claro, muitas vezes é porque eu tô digitando muito rápido, eu só abaixo a cabeça... Tudo que eu tô processando na cabeça eu quero digitar, tá ligado? Tu é assim, tá ligado? Só que tu sabe escrever, eu não. Aí eu tô na corrida ali, digitando, e mando. Eu nem leio depois que eu digitei, tá ligado? Foi. E aí, só que muitas vezes é por isso, é porque eu não consigo discernir aonde vai o que. Sim. É muito louco isso. Eu digo é muito louco. Dislexia também a questão da embaralha na leitura também, não embaralha na questão. Sim, exatamente, cara, na leitura. Na leitura, era terrível, meu. Na leitura. E eu já lia mal pra caramba, por causa dessa questão. Um dos sintomas, assim, né, da dislexia é que a criança, por exemplo, ela pode não ter trocas na fala. Mas na hora de ler, se ela tá lendo em voz alta, ela troca. Sim, meu Deus, era terrível. Eu chegava na frente do colégio, assim, na frente... Tu vem de escola pública, tu sabe. Tu tem que ler pra caramba na frente, fazer tal. Pai, eu... Chegava a ficar gago, porque eu não conseguia... Nervoso. Travava e o suador pegando e aí parecia que a letra... Aí sim parecia que embaralhava, meu, e aí se perdia completamente. Um texto de 3, 4 linhas, eu morria pra ler. Tanto que quando tinha prova oral, alguma coisa assim, eu largava embora. Eu não ficava no colégio, dava uma dor de estômago e eu largava. Tinha que apresentar o trabalho, eu não ia. Eu dava um jeito de não ir, porque eu não conseguia. Não. E também, é que nem depois disso, depois da escola, tu trabalhou com questões que não foi necessária a leitura, senão tu teria te quebrado. Senão eu teria me quebrado. Eu basicamente, não trabalhei com nada. Era números. Não, até... E pra número... Hã? Mas foi dando mais. Não, mas daí eu poderia conhecer o texto, né? Eu meio que decorava o texto, porque daí... Pra mim eu não tinha tanto problema. Tinha, mas não tinha tanto problema. Porque daí tu só falava, né? Tu exatamente, então eu decorava o texto e aí... Uma telemarketing, assim, leitura, mas nas outras nenhum dos... E número Eu nunca tive problema com número, pelo menos não que eu me lembre. Não sei se influencia, mas eu nunca tive problema com número. Não lembro, pelo menos, assim, de repente, quando era mais pequeno, mas número eu nunca troquei, assim, nunca tive esse problema. Eu tava olhando ali pra ali agora, eu pensei, tem os caracteres de letra e tem os de número. Será que o número troca também? Então, até existe, né, a questão da dificuldade com números, que é a descalculia. Mas não necessariamente esteja ligada, né, a dislexia em si. Né? A criança pode ser
disléxico, enfim, e daqui a pouco... Com o número eu sempre fui bom pra caramba. Mas com o número deixou na minha reta, a prova era 10. Tá, e tu falou que tem várias áreas ali, que foi 14. Sim. Tu trabalha em qual delas? Então, atualmente eu trabalho lá na Vita Clean, no centro de Canoas. E lá nós atendemos principalmente a linguagem infantil, voz e motricidade orofacial. Tem outra, a clínica que eu trabalho tem 2 salas, então uma das salas trabalha só com exames auditivos e aparelhos auditivos. Não é clínica médica, é uma clínica de fonoaudiologia. Só de fonoaudiologia, tem só fonoaudiólogos lá. Né, o que é bem raro, na verdade, porque geralmente fonoaudiólogos trabalham em clínicas multidisciplinares. Né, tem físio, tem terapeuta ocupacional, tem psicólogo, mas não, lá é só fonoaudiologia. E lá nós atendemos principalmente o público, então, da linguagem infantil, voz e motricidade orofacial. São os casos que... Tá, agora a gente vai ter que perguntar. Eu já ouvi mais vezes essa questão, mas o Jairo não. Sabe o que é motricidade orofacial? Quem? Eu ia perguntar. Deixa eu perguntar. Essa tá guardada aí, deixa eu perguntar. Pode perguntar. E como é que essa me interessa em 2 pontos, tá? Como é que eu descubro que, por exemplo, eu preciso levar a minha filha no fonoaudiólogo? Como é que eu posso diagnosticar em casa, digamos assim, né? Eu acho que ela precisa ir, eu tenho que levar, porque ela pode ali na frente ela ter problemas muito maiores do que tem hoje. Com certeza. A tua filha tem que idade? 6 anos. 6 anos. Então, ela tá na idade escolar, né? Começando ali a escola. Sim. Uma dificuldade extrema de aprendizagem, tá? Não aquela dificuldade de estar aprendendo algo novo e precisar aprender e absorver aquilo ali e passar adiante, mas uma dificuldade extrema, né? Trocas na fala, aos 5 anos, na verdade, a criança já tem que ter formado todos os fonemas, né? Inclusive o fonema rã, do pirata, por exemplo, e os encontros consonantais também, prato, Brasil, né? E se ela chega ali aos 5 anos, ela ainda não está conseguindo formar, ela precisa de ajuda, tá? Porque pode ser que 100% das vezes a criança não vai conseguir adquirir esses fonemas sozinhas, ou ela vai sozinha, né? Ou ela vai tardar muito para isso. Daqui a pouco uma criança com 9, 10 anos que chega no consultório fonoaudiológico frustrada porque está sendo corrigida pelas colegas. Sim. Entende? Eu vejo hoje, tá? Elas são eu vou dar o exemplo da Monique, que eu te pergunto por um geral, sim. Claro. Mas hoje eu tenho a Monique, como eu disse, tem 6 anos, então a gente... O R é terrível pra ela, tadinha. Agora ela já consegue falar R. Antes ela falava o L, porque ela não conseguia pronunciar o R. Sabe que para aprendizado ela já tá até lendo. Mais ou menos assim, ela já até lê. Mas a gente até sempre teve, eu e a voz da Aline sempre tivemos essa preocupação. Porque ela começou a falar com mais de 3 anos. Nossa. E criança costuma falar muito antes. Então, sim. E a gente ia no... que pai de primeira viagem. Tu vai no médico, o médico te diz, não te preocupa, é normal. Espera um pouquinho. A criança tem o seu tempo. Exatamente. Né? E aí nós fomos enrolando, né? Vai esperando aqui, vai esperando ali. E ela preocupada achando que ela era sem madura. O primeiro momento, nosso primeiro medo era esse. Que ela seria muda. Porque ela demorou muito, muito pra falar. Então, como eu disse, imagina, com 3 anos, ela, claro, ela balbuciava alguma coisa, mas falar de verdade era... Mas a criança com 3 anos, na verdade, ela tem que ter a fala inteligível para as pessoas que não moram com ela. Então, é uma criança que já forma frases, que já tem um vocabulário de cerca ali de 400 palavras, praticamente. Sim, e foi onde a gente... Claro, como eu disse, tu fala com o médico, médica, tem 3 para quase 4 anos. Sim. Tem que levar? Não, vamos deixar ela chegar nos 4. Nos 4 a gente, se precisar, a gente leva, não sei o quê. Pode... Até os 4 anos é normal não falar, a partir dos 4.
Te deu uma tranquilizada e tu... Deu uma tranquilizada. Então, tá. Beleza. Se a médica tá dizendo isso... Não, é que realmente, né, os pais acreditam se o pediatra, né, está dizendo Sim. que é normal. E realmente muitos pediatras acreditam que é normal. Porque muitas crianças começam a falar tardiamente, né. Mas não é. A criança, ela deve ter uma explosão, né, ela já tem desde que ela nasce, ela já começa a ter lalações, vocalizações. Com 6 meses começam os balbucios. E daí ali, entre 6 e 9 meses, 10 meses mais ou menos, tem uma explosão muito grande desses balbucios. Ela começa a balbuciar mamã, dadá, papá, né? Porque com 12 meses, praticamente, ela já está formando as primeiras palavras. A partir disso, por exemplo, com 18 meses, 1 ano e meio de vida, a criança já tem um vocabulário de 30 palavras. Que ela consegue produzir, claro, palavras rotineiras, né? Palavras que ela está acostumada a ouvir. Mas não se deve esperar até os 2 anos, até os 4 anos para procurar ajuda, até porque a criança pode ter uma perda auditiva e por isso não está falando, entende? E daqui a pouco, né, os pais demoram tanto tempo para descobrir que a criança tem uma secreção no ouvido que está abafando o som, que é por isso que ela não está conseguindo até uma perda auditiva mesmo. Né? Às vezes uma criança que teve otites de repetição ou até algum tipo de otite que não causou dor a ela, né? São um acúmulo de secreções ali que nunca ocasionou dor, então ninguém tá sabendo o que tá acontecendo com essa criança. E chega lá nos 2 aninhos de idade, a criança não fala ainda, tu vai investigar porque vai no fonoaudiólogo, né? Vai investigar por que não fala. Tem uma perda auditiva ou um acúmulo de secreções ali que tá atrapalhando essa criança, entende? Sendo que com 2 aninhos de idade, tu já espera que a criança tenha a explosão do vocabulário, que é praticamente 150 palavras, entende? Claro que do jeito dela, né, de falar, mas os pais conseguem compreender o que essa criança tá querendo falar com 2 anos de idade. Né? Tem algumas trocas ali que são adequadas para a idade, que ela não, né? Afinal de contas, a formação de fonemas vai até praticamente 5 anos. Mas essa questão de, por exemplo, ela ter uma perda auditiva e ficar até os 3 anos, 3 anos e meio sem descobrir isso, pode alterar o processamento auditivo dela, que é a forma que o cérebro dela compreende os sons, digamos assim, tá? Daí o que acontece? A criança fica maior, 6 anos, 7 anos, tem uma dificuldade escolar extrema, fala com a criança, ela repete outra coisa, tu pede pra ela, me traz um chinelo, ela vai lá e busca outra coisa que tu não pediu, ela compreendeu que tu tá pedindo alguma coisa, ela só não entendeu o que era, né? Porque o processamento auditivo dela tá alterado. Sim. E daí tu tem que fazer um tratamento de processamento auditivo também. Um negócio muito louco que tu falou agora sobre a questão de diagnosticar cedo, diagnosticar quando é criança pequena, porque pode ser mudo ou surdo, chegou. No caso surdo, sim. Né? Tem um problema auditivo ali, muitas crianças precisam de aparelho auditivo ou até de implante coclear. É isso aí que eu ia perguntar. Esse negócio do implante coclear que é feito quando é bebê, não é quando é criança? Geralmente, tá? Quando é bebê, ele teria um prazo para ser colocado, digamos assim, só que isso não acontece, né? Porque a gente sabe que pelo SUS é complicado essa questão da espera, do encaminhamento, tá? E pelos planos de saúde também, porque é um procedimento extremamente caro. É um negócio, eu já vi, eu boto dentro da cabeça. Não, eu sei o que é. Uhum. Eu sei o que é. Não faço ideia de como. Não, eu sei para que serve, mas não tenho ideia do processo que é para fazer, não tenho ideia de como funciona para saber que a criança precisa. Eu só sei o que é. Eu sei o que é. Muitas vezes, tá? Hoje em dia é obrigatório fazer o teste da orelhinha quando a criança nasce. Tá? Ainda dentro do hospital ela tem que sair com o teste da orelhinha feito, tá? Muitas vezes nas primeiras 48 horas de vida é feito o teste da orelhinha e da alteração, mas porque ela ainda tá com fluidos do parto, líquido do parto na orelha, completamente normal. Mas refaz o teste, né? Dentro do primeiro mês de vida ali refaz o teste. Se continuar alterado, daí sim vai ser investigado por que tá alterado. Nada a ver, mas tudo a ver, tá? Nada a ver com a parte da orelha, mas quando a Monique nasceu, ela tinha um das
Sabe esses furinhos que a gente tem no olho, embaixo, como é que é? Vou dizer, nessa pelezinha onde ficam os cílios, a gente tem 2 furinhos, né? Um em cada olho. Lacrimal. É lacrimal? Sim. Tá, lacrimal. Ela tinha um tapado. Aí eles fizeram o exame, viram que ela tinha um tapado e mandaram pra casa fazendo massagem durante 6 meses. Durante 6 meses, todo dia fazendo massagem. E daqui 6 meses nós teríamos uma reconsulta pra ver se... Claro, não com esse mesmo tempo, mas acredito que seja mais ou menos a mesma ideia. Notou que tem um problema no ouvido, Faz o acompanhamento. vai fazendo acompanhamento pra... Exato. Até porque a criança, em questões de linguagem e de fala, ela perde muito se ela fica, por exemplo, com um problema auditivo, né? Independente de ser um problema solucionável, ali faz um tratamento e sai a secreção que ela tem né? Ou uma perda auditiva condutiva, que geralmente é por secreção, e daí quando limpa o ouvido pode ser que essa perda se reestabeleça, Sim. né? Mas pode ser que a criança fique ali com essa perda auditiva, né? E não sabe por quanto tempo isso vai durar, e se tu não investiga essas coisas, né? A criança tá perdendo não só na fala, ela tá perdendo nas questões de linguagem também, né? Eu noto que a Monique, ela não fala palavras Brasil, por exemplo. Provavelmente ela vai falar Brasil. Hoje, ela não fala Brasil. Ela evita de falar. Não, cara, eu não sei se ela consegue. Entendeu? Algumas que nem, tipo assim, ó, vou dizer carro. Carro ela fala maravilhosamente, inteirinho. Não erra o som da palavra. Mas aí, por exemplo, nem eu, quando... qual é? O R deixa de ser R. Espalhar. Espalhar, ela tem uma dificuldade que ela fala que parece que ela tá dizendo espanar. Assim, para identificar mesmo, né? Claro que... Não, claro, eu tô dando exemplo só. Não, claro. Mas pelo que tu tá me dizendo, assim, né? Ela já tem 6 anos, ela deveria estar com as palavras prato, Brasil, Sim. enfim, todas adequadas, tá? Se ela não tá conseguindo, né? A partir do momento que os pais veem que uma criança não está conseguindo falar as palavras que deveria estar falando para a idade, né? Ou os pais acreditam que poderia, né, estar melhor essa questão da fala, ele pode, né, levar num fonoaudiólogo. Aí nós aplicamos um protocolo, se chama avaliação fonológica da criança, né? Nós aplicamos esse protocolo, tem todos os fonemas em todas as posições, né, da língua portuguesa. E a partir disso a gente consegue identificar o que pode estar alterado, e a gente consegue ter também, assim, ela não fala o lhã, por exemplo, e daqui a pouco ela também não fala urã, mas pelo protocolo ali deu para enxergar que seria melhor começar a estimulação com ela com o lhã. Né? É tudo uma escadinha, digamos sim. assim, né? De acordo com o que a criança precisa. Sim. Pra conseguir ajudar ela a adquirir esses fonemas que ela tem dificuldade. Sim. Não, eu dou o exemplo da Monique porque eu acredito que ela precisa, entendeu? E aí daqui um pouco alguém tá olhando e pensa assim, meu filho tem esse problema, meu filho tá com essa dificuldade. E aí vai... Sim, com certeza. E outra coisa, né? Nós não precisamos esperar, né? Hoje em dia tá acontecendo de uma forma mais frequente até os pais levarem só para uma avaliação fonoaudiológica, né? A criança... precisou, né, passou por uma avaliação na escola, a fono da escola pediu uma avaliação de uma fono clínica, né, mais específico ali para aquela criança. Sim. A professora identificou que talvez ela não esteja falando algum fonema, né, os pais acreditam que ela poderia estar falando melhor, né, aquela criança em si poderia estar falando melhor. Então, acontece hoje em dia de muitos pais levarem as crianças só para avaliação. Aí nós fazemos a avaliação com a criança, olha, a princípio tá tudo adequado, ou não está, se não está, vamos entrar em terapia, então, né, se vocês estão de acordo, nós entramos em terapia, explicamos como que funciona o processo. E se vocês, por exemplo, a criança está com tudo adequado para a idade, por exemplo, 3 anos e 5 meses, tá? Ela tem trocas ainda com 3 anos e 5 meses, mas tem que estar adequadas para a idade dela. Nós verificamos lá no protocolo,
tá adequado. Então faz, olha, até tal idade tem que aparecer tal fonema, até tal idade isso tem que ser concluído em todas as palavras que ela falar de forma automática, tá? Se isso não acontecer, retorna, porque a gente reavalia e vê se realmente precisa fonoterapia. Sim. Entende? Mas isso é até uma coisa que deixa bastante feliz, assim, as pessoas estão procurando antes do problema de fato, né? Sim. Pra ter uma orientação. Isso é legal. É muito interessante. É que a gente... No Brasil, posso estar enganado, mas o que eu noto é que quanto mais jovem o pai... Não, contrário. Quanto mais velho o pai, menos preocupado com essas coisas. Sabe? Não sei se é porque... daqui um pouco pode ser porque, que nem o exemplo que eu dei. A médica diz que tá bem. Cara, se ela estudou e ela tá dizendo que tá bem, não vai ser o açougueiro, no caso eu, que vou dizer pra ela que tá errado, entendeu? A princípio, né? Assim, muitos pais hoje, né, eles vão atrás, vão procurar na internet, enfim, ou eles marcam uma consulta por si, porque um primo da criança faz fono e daí a mãe pensou, não, acho que vou ver se tá tudo bem com ela também, né? Mas ainda existe muito e ainda é a maioria dos casos, tá, de se escutar do pediatra, não, o pediatra diz que cada criança tem seu tempo, né? Sim. Porque uma amiga minha com a filha começou a falar com 4 anos de idade e ela fala super bem. Não, na verdade não é isso, né? A criança teve alguns prejuízos ali que podem estar, né, interferindo no desenvolvimento dela com 7 anos, com 8 anos de idade. Entende? Sim. E uma coisa, como é que... Vamos supor, agora pensando na parte prática. Como é que tu consegue tratar uma criança? Como é que funciona essa questão? Porque é uma criança, que a gente falou que são pequenos, muitas vezes estão indo agora cedo, e daí como é que tu consegue fazer uma criança se ajudar para melhorar isso, né? Como é que funciona esse procedimento? A primeira coisa é que a criança precisa se sentir bem e segura onde ela está. Tá? Ela precisa entender que o fonoaudiólogo está ali. Nós utilizamos muito lúdico com as crianças, né? Que é as brincadeiras. É através das brincadeiras que nós conseguimos os nossos objetivos. Então a criança chega ali com 2 aninhos de idade. Primeira vez entra com a mãe, ou entra com o pai, enfim, a partir do momento que essa criança se sentir segura, ela pode entrar sozinha. Se ela nunca se sentir segura, não tem problema, ela pode entrar com os pais na sessão, né? Dependendo do caso, dependendo da situação, se tu consegue levar a terapia de uma forma natural e tu consegue os resultados assim, não tem problema, né? Então a criança entra lá e ela acha que ela tá lá pra brincar. Oba, eu vou ir na tia brincar hoje. Mas na verdade tudo tem um objetivo, né? Através do lúdico que tu ensina pra ela, né? Uma coisa que os pais até podem utilizar muito em casa para ensinar para as crianças são as tais das onomatopeias, tá? São os sons das coisas. Por exemplo, eu vou ligar uma torneira. Chua! Esse sh vai ajudar ela depois a falar palavras que tem esse fonema. Porque ela tá se ela tá conseguindo imitar esse sh, ela vai conseguir. Por exemplo, uma risada, kkkk, de bruxa, ela tá adquirindo fonema K, entende? Um som de moto, vrum, 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 vai ajudar ela a adquirir o fonema R, por exemplo, o bubu do carrinho, o fonema B, né? Formar palavras com isso, entende? Entendi, chegar nas crianças e ensinar paralelepípedo, ornitorrinolaringologista. Tu falar nisso, a Mari deve ter visto, de repente, já viu a criancinha, a alemoazinha? Que criança mais linda, cara, como é que eu não consigo falar eu não consigo falar o que aquela criança fala. É um fenômeno aquilo ali, é uma dicção fora do comum. Bem nessa parte que tu fala de lúdico, até o Vitor, é que a gente tem pouco contato, mas o Vitor ainda tem bastante. O Vitor sabe que eu brinco de matemática e português com a minha filha. Ótimo! Eu não sei se tu já viu, mas eu já te contei. Sim. Eu brinco de matemática e português com ela. Que legal! Eu brinco... A primeira brincadeira que eu ensinei pra ela foi matemática.
mais e menos. Muito mais do que menos. Menos a gente... subtração, né? Eu sou velho, pra mim é menos. Mais e menos. Mais e menos. Muito mais demais eu ensinei, porque é mais fácil tu implantar com mais e depois tu implanta por menos. Depois tu planta pra multiplicação e assim vai indo. E o português, como eu sempre tive esse problema, eu e o português, a gente sempre teve problema, eu ensino menos. Mas a gente brinca de som das palavras. O som... Eu ensinei muito ela a parte do primeiro som. Nunca consegui ensinar, nunca tentei ensinar a parte do segundo som da palavra. Mas eu ensinei as famílias silábicas dela ligando as primeiras palavras. Aí as primeiras sílabas. Aí eu nunca entrei com ela nas sílabas que nem a do Brasil, do prato, que tem 3 letras. Eu nunca entrei. Daqui um pouco é isso que tá faltando. Mas entendeu? Ela... Às vezes nós estamos indo no carro, estamos sem internet no carro, no celular. Que criança vive na internet hoje, né? Se puder, passa o tempo inteiro no YouTube. Então... E aí a gente entra no carro e não tem internet. E aí eu e ela vamos brincando de matemática ou português até onde a gente vai. Uma coisa que atrapalha bastante o desenvolvimento das crianças hoje em dia é a questão da exposição a telas. Né? O ideal é que a gente sabe que é muito rara a família que não dá uma tela para a criança antes disso, né? Mas o ideal é que a criança ficasse até os 2 anos de idade sem acesso nenhum a telas, nem 5 minutos. Ela acaba perdendo muito com isso. Porque a tela, o que acontece? Na tela é tudo muito interessante, é tudo muito rápido, muito colorido, muito divertido. E daqui a pouco a criança, ela não tá prestando atenção na voz da mãe, na voz do pai, do irmão, no que tá acontecendo dentro de casa, no que o pai tá falando, olha aqui, né, o teu cachorro, o teu uau, a almofada, enfim, a criança não tá prestando atenção nisso, ela tá prestando atenção no que é rápido, colorido e acontece pra ontem, né, que é a tela. Daqui a pouco os pais vão tentar brincar com essa criança e a criança não vai ter paciência de esperar, de fazer as coisas acontecerem na brincadeira. Exato. E a tela, ela não tá conversando com a criança. Ela não tá fazendo uma entonação de voz amorosa e afetuosa para conversar com a criança. A tela tá falando lá, o bichinho da tela tá falando com outro bichinho e a criança tá só assistindo e achando lindo aquilo, mas ela não tá aprendendo nada. Muito louco. E hoje a maioria... Não, cara, eu não vou dizer que não, eu não vou mentir, não. Cara, eu até não vou dizer que não. Mas quando ela era menorzinha, ela olhava pouco, mas olhava. Tipo assim, ó, principalmente ela olhava pra dormir. Sabe? Ligar uma musiquinha, principalmente a galinha pintadinha. Bota a galinha. Tanto que, tá ligado? White Collar? White Collar. A série. Crimes do Colarinho Branco. Sim. Tá. Tanto que quando eu olhava o White Collar, eu tenho. Sabe quando tem memória fotográfica que aparece uma imagem? Às vezes eu toco a música e eu lembro de um pedaço da série. Porque literalmente tava tocando pra ela olhar e eu tava olhando a série na TV, tá ligado? Então tocava, se tocar. O Alecrim Dourado, se tocar, eu lembro do White Collar na hora, assim, pá! E aí, que era a hora que eu deixava que, tipo assim, não, se tu tá dizendo, tá errado, paciência, mas... Desculpa, não era essa a intenção, mas assim, a questão, né, das telas em si, ela tem essa influência, né, depois dos 2 aninhos de idade, daí sim, começar a liberar um pouquinho de telas aos poucos. Se conseguir evitar por mais tempo, ótimo, mas a gente sabe que as famílias hoje em dia não conseguem, ainda mais no período de pandemia. E ela tem uma priminha com 2 anos a mais, tá ligado? Literalmente, 2 aninhos, né? Bem certinho, né? Então, mais ou menos, né? Então fica mais difícil ainda, porque quando uma tá junto com a outra, automaticamente ela olha com a prima, entendeu? Não adianta. Sim. Influência, né? E automaticamente a gente começa a fazer isso com ela, entendeu? Tu começa a direcionar ela a olhar. Até porque daqui um pouco, não que tu não queira dar atenção, não que tu não queira cuidar, mas daqui um pouco tu tem alguma coisa pra tu fazer e tu bota ela a olhar, pra ela focar ali, tu poder ter os minutinhos pra tu fazer aquela outra coisa. Limpar a casa, cozinhar, indiferente. Mas pode continuar conversando, pra fazer mais justiça. Sim, senhor, moço. Pode continuar. Posso continuar? Tá, desculpa. Quando tu falou nos 14... Não é tipos, cara. É tipos? 14 áreas. Áreas, isso. Melhorou. 14 áreas. Tu falou da área... Eu não sei se tu... Vamos ver se tu consegue. Tu falou da área...
Qual vai ser, Vitor? Voz, motricidade orofacial? Não, essa aí deixa pro Vitor perguntar, eu não consigo nem falar essa palavra. Não, é... Florence. Uhum. É literalmente o que eu tô imaginando, digamos assim. É tipo, estudo pra... Não pra isso. Morto falando era o primeiro. Magia. Não, é criminalista. Isso. Não, na verdade, pode tanto, o fonoaudiólogo pode tanto, essa é a mais nova, né, a área mais nova da fonoaudiologia. Se não me engano, foi aprovada ano passado, se eu estou certa, tá? Mas... Não é a área que tu atua, então. Não é a área que eu atuo. Precisa ter uma especialização realmente em fonoaudiologia forense, tá? Então, mas eu sei, assim, que, né, por palestras que eu já assisti, que o fonoaudiólogo forense, ele ajuda, né, na identificação de fala, de linguagem, digamos assim, tanto na área civil, criminal, né, tem trabalhista, enfim, ele ajuda a analisar, né, ele tem um sistema que o pessoal da área forense trabalha, eles conseguem colocar gravações, né, do que ocorreu de fato e entrevistar a pessoa e conseguem analisar a partir disso, né, se realmente aquela pessoa do áudio poderia ser a pessoa que está sendo acusada. É basicamente isso. Sim, imagina. É em cima de gravações, legal. Tipo, a pessoa ligou pra... Sabe aquele caso, a pessoa matou e daí liga pra polícia pra dizer, ó... encontrei aqui. E daí tu vai analisar o que a pessoa falou, vai ser uma loucura. Não. O que ela falou ali não tá bem, ela tava falando muito certinho, falando tudo errado. Sim. Normalmente falaria tudo errado por causa do desespero, mas tava falando tudo corretamente. Deve ter alguma coisa desse tipo. A tua voz muda, né? Quando tu tá mentindo, muda quando tu tá nervoso. Pra gente que passa pela parte da edição dos vídeos, deve ter também o estudo do eletrocardiograma. Eu não sei como é que diz aquilo do eletrocardiograma. As ondas sonoras. As ondas sonoras. Acredito que tenha também, não? Sim, provavelmente, né? Nisso eu já não me... Não entra tanto nesse... Não, é muito... Tá aí, qual é a palavra aquela bonitona que tu falou? Motricidade orofacial. Isso aí. O que é isso? O que é motricidade orofacial? É tão bonito de falar. Orofacial. Motricidade orofacial. Vamos mandar pra aquela guriazinha. Pra lemoazinha aquela. Sim, mandar pra aquela lemoazinha ver se ela fala. Motricidade orofacial. Com certeza vai. Então, né, a motricidade orofacial em si, por exemplo, né, já puxando um gatilho do que nós estávamos comentando antes, das trocas na fala. A criança pode apresentar trocas na fala que são caracterizadas como um desvio fonológico, que é quando ela não consegue processar os sons, né, exatamente no local, no ponto articulatório que eles devem ser produzidos dentro da boca, digamos assim. E também tem a parte do desvio fonético, que é quando ela pode estar tendo esse processo de trocas na fala por alguma alteração muscular. Por exemplo, um frênulo curto, que é o famoso freio lingual, né? Curto. Uma hipotonia, né? Uma fraqueza muscular de língua, de bochecha, de lábio, enfim, que está impedindo ela de articular bem. Outra situação é a situação do ronco também, né, que entra para a motricidade orofacial. A musculatura de véu palatino, digamos assim, acaba ficando flácida quando tu dorme, tu relaxa os músculos e essa musculatura acaba atrapalhando ali a tua respiração durante o sono, tá? O que acontece? Tu acaba forçando mais a tua respiração e tu acaba tendo o ronco. Enfim, aquela musculatura tá tão flácida que tu acaba produzindo o ronco. Roncar é um problema, literalmente. É um problema. Pra quem dorme do lado, principalmente. Muito pior. É um problema, principalmente pra quem deve dormir do lado, que não deve dormir de fato. Que doideira. É um problema, e até porque a pessoa que ronca, ela geralmente, né, quando ela vai fazer lá um exame de polissonografia, por exemplo, indica que a maioria das vezes, né, a gente tem ciclos de sono durante, né, as nossas horas de sono noturnas, a gente tem vários ciclos. E tem o ciclo do sono profundo que a gente precisa entrar. Então, se a pessoa ronca,
possivelmente ela não está entrando no sono profundo. Isso torna uma pessoa que precisa trabalhar o dia inteiro numa pessoa cansada, numa pessoa com sono, daqui a pouco uma pessoa que está até causando um acidente de trânsito porque está com sono e não sabe de onde vem a origem desse problema. Automaticamente tu não dorme bem, tu te estressa. Se tu te estressa, daqui um pouco... Tu manda o chefe longe. E aí, não, até nem, não era nesse parâmetro que eu ia entrar. Mas, eu ia dizer, porque daí, o que acontece? Tu acaba indo, e daqui a pouco tu entra até numa depressão, por não dormir direito, entendeu? Com certeza, afeta o sono. Que doideira. Moça, tá me irritando, pega o fone e bota na orelha, que tu já consegue escutar. Desculpa, pessoal, é que... Eu fiz sinal e ela não entendeu. Questões técnicas. Até pra tu ver se tem algum roncado pra gravação, alguma coisa. Eu esqueci desse detalhe. É que ela nunca tocou isso aqui, né? Sim. Agora é sempre novidade. Pronto, sempre, não. Sempre coisa nova, gente. Um dia vai estar 100%. Um dia vai chegar. Um dia vai chegar que a gente vai estar coisa, sempre. né, da motricidade orofacial é a questão muscular. Por exemplo, um paciente que vai fazer uma cirurgia bariátrica, que ele vai perder força muscular, né, de lábio, de língua, de bochecha, enfim, ele vai precisar de um fonoaudiólogo para recuperar esse tônus. A questão de mastigação. Eu acho que ela quis Não. falar de mim. Eu acho que ela quis me dar um cutucão, mas vamos deixar assim. A questão da mastigação, a pessoa vai ter que fazer, vai ter que fazer acompanhamento. Geralmente o paciente bariátrico, ele mastiga extremamente rápido, né? Ele já não é uma pessoa que vai ter um tônus muscular adequado antes da cirurgia. Depois da cirurgia, como ele reduz, né? A questão das consistências ali fica muito tempo com uma consistência pastosa e vai se adaptando aos poucos de novo. Essa hipotonia tende a reduzir mais ainda, digamos assim, né? Então, ele precisa, né, do fonoaudiólogo para poder ajudar ele a mastigar de forma adequada e recuperar o tônus muscular. Entendi. Só um minutinho. Tá ligado ali? Desculpa. É que como tá ligado lá, eu fiquei, depois que eu disse pra ela, bota no ouvido e eu vi ela escutando, eu fiquei pensando assim, será que tá ligado? Será que deu tudo certo? Será que a gente vai fazer mais trabalho do que o normal? Me assustei. Sabe, lembra o teu susto da câmera não tá gravando? Foi mal, porque tipo assim, a câmera vai estar gravando e não vai ter áudio. E daí a gente vai estar assim, ó. E não dá pra ver boca, nem leitura labial. Não, nem leitura labial não dá pra fazer. Desculpa, Maria, que tudo vai acontecendo. A minha cabeça funciona como um paraquedas. Se eu não disser, ele rasga e eu morro. Não, mas é muito louco esse negócio. A questão de... agora tem o Covid, né? Como é que tá a questão da atuação da área? Já tem estudo, alguma coisa assim sobre esse negócio? Tem alguma coisa que... As pessoas estão entubando, né? E tem alguma coisa que precisa... Eu sei que precisa de fisioterapia para algumas coisas. Tu precisaria de um fonoaudiólogo para ter uma fisioterapia também? Então, a questão da Covid, né, é que muitas pessoas estão precisando passar pela intubação. Sim. Né, intubação orotraqueal. Como o processo da intubação é muito agressivo, digamos assim, né, precisa salvar a vida da pessoa, então Sim. vai colocar o tubo ali. Às vezes a extubação é pior ainda, né. Tem relatos até de perdas dentárias durante esse processo. Nossa. Então, Imagina o negócio da agressividade. Peraí que eu vou tirar o tubo. Tirar soco, mano. Vai tirar o negócio que nem os caras tiram o negócio da gasolina ali na bomba do cara. E desengata daí, imagina. Então, o que acontece, né? Nessa questão, o paciente pode passar pelo processo da Covid, né? Passar pelo processo de extubação e daqui a pouco não conseguir falar. Tu viu fim de semana passada, né? Um granuloma, por exemplo, né? Que é uma lesão laríngea especificamente pelo processo de extubação ali. Então, o fonoaudiólogo atua, né? Junto com essas pessoas para ajudar elas a falar novamente, para eliminar essas lesões.
quando elas são passíveis apenas de fonoterapia. Outra coisa, né, a questão alimentar. Nós, lá na VitaClean, né, não trabalhamos com questões disfágicas, né, que são problemas de alimentação, problemas graves de alimentação, né, quando a pessoa corre o risco ali de aspirar e um pouquinho de alimento, digamos assim, lá pro pulmão, fazer uma broncoaspiração, né, enfim, e até podendo levar uma pneumonia por causa disso. Mas o paciente pós-Covid geralmente apresenta também esse quadro. E quando tá comendo, sugar coisa... Muitas vezes nem consegue comer, né, as mesmas consistências depois da extubação, ele precisa de uma ajuda, né, exercícios próprios para aquela pessoa, para o que ela está apresentando, para conseguir comer novamente. O som. Não, ela botou o microfone um pouquinho. Mais pertinho, Mais tá? perto? Fala baixinho. Mantém longe do Jairo. O Jairo é o que grita. O meu é o que É o fica que tá descompensado. o meu lá já é mais baixo. O meu lá o ambiente já não é grande. Eu tenho 2 alto-falantes de 15. Na boca. Se eu vou fazer um show, não preciso do microfone. Não, você desliga. O show vai ser acústico. Voz acústica. Eu ia perguntar alguma coisa, cara, referente a isso. Deixa eu te perguntar, vamos ver se quando a pessoa faz aquela, como é que é o nome? Traqueostomia? Quando faz a traqueostomia, também passa por vocês para alguma coisa de aprendizado de fala, alguma coisa assim? Não um aprendizado, mas para poder voltar a falar, alguma coisa assim? Então, essa área da fonoaudiologia é uma das 14 áreas, né, disfagia, fonoaudiologia hospitalar, né? Geralmente a pessoa vai ter o acompanhamento fonoaudiológico já dentro do hospital para isso, né? Sim. Já eu não trabalho com isso, não é uma área assim que me interessa, né? Acho fantástico, mas não é realmente o dia a dia hospitalar que eu gosto, entende? Eu gosto muito do ambiente clínico mesmo. Mas sim, a pessoa que faz a traqueostomia passa pelo fonoaudiólogo, tanto pelas questões de fala quanto pelas questões alimentares. Porque eu atendia quando eu trabalhei no MAB, eu atendi uma mulher que ela tinha, e aí ela fala muito baixo, e para ela falar um pouquinho mais alto, chiado, para falar um pouquinho mais alto ela tampava. Sim. Para conseguir falar mais alto, ela tampava. Pra sair Pra sair pela boca, pra sair a voz, ela tampava. Não sei se é... É que nem uma flauta? Isso é chato. Cancelado. Pelo amor de Deus. Hoje tu bota do dedo, sai o ar. A lógica é essa. Mas é que... Eu não sou da área, entendeu? Mas acredito que muito do ar influencia muito no som que a gente faz. E acredito que seja isso que ela faz. Ela tampa pra que o ar saia, não sei. Pra que saia o som, sim. Na verdade, né, a fonação em si, as pregas vocais, elas vibram, né, pra nossa fala. Quando nós... né, estamos falando, enfim, elas estão sempre em vibração. E nós respiramos quando não estamos falando, né? Que é quando as pregas vocais elas ficam abertas, então só fica passando o ar por ali. Então ela tava pra não passar o ar pra ela conseguir falar. Bom, aí eu já não me... Foi essa. Já tá perguntando mais, né? É que foi essa... Ajuda aí, né? Não foi entendimento lógico, vamos supor, não é que tu falou isso. Mas aí, pelo menos o que deu pra entender. Mas esse negócio do track... O vermelho não faz nada. Desculpa. Desculpa. DJ. Seria mais ali pra ajudar na questão de direcionamento de ar mesmo. Direcionamento pra ela conseguir, né? Emitir alguma coisa que seja inteligível. Vamos ver. É que eu gosto de dar problema também. Tipo assim, ó, o que eu escuto, o que a gente ouve falar, tá? Sabe que quando a gente ouve falar é problema, né? Meu Deus. Que o homem, quando é jovem, normalmente tem a voz mais fina, e quando ele fica adulto, a voz fica muito mais grave, mais grossa, digamos assim. Pra grosso é grossa, né? Acabou? E esquecemos de direcionar. Esquecemos de direcionar. Segue, eu não trouxe carregador. E o som muda porque o formato do crânio muda. Pelo que eu também não sei se é verdade,
Pelo que eu escutei, e ó, fonte grande. Fonte grande. O fantástico. Drauzio Varela. Não sei se era o Drauzio. Então, o que acontece, assim, né? O adolescente, né, quando ele passa o período ali da puberdade, ele tem, sim, a voz infantil. A voz infantil é uma voz aguda, né? A voz infantil de menino e de menina, ela é muito próxima, né? Uma frequência muito próxima. E depois, na puberdade, essa voz vai se diferenciar. Nas meninas, né, essa muda vocal acontece de forma quase imperceptível, né? Muda ali umas 3 escalas, mais ou menos, né? É praticamente imperceptível. E já nos meninos, não, né? Chega a modificar ali 7 escalas de tom vocal. Só que o que acontece, né? Muitas vezes o menino, ele pode passar por isso um processo aí de 3, 4 meses, né? E se ele fica nesse período por muito tempo, nós chamamos de processo de muda vocal incompleta, tá? Porque daí ele já passou do período. Muitas vezes o paciente, ele chega já adulto no consultório, reclamando que ele consegue manter a frequência vocal, mas daqui a pouco ele precisa, né, vai falar alguma coisa de forma espontânea, ou ele precisa falar com uma maior intensidade, alguma coisa assim, e a voz acaba ficando fina, né, ficando aguda, digamos assim. Sim. Não um agudo feminino, mas um agudo que incomoda, né. Muitas pessoas ainda chegam com realmente a pessoa ali tá falando, o homem, né, tá falando, e daqui a pouco ele tá com uma voz extremamente fina, extremamente aguda. Daqui a pouco ele tem a voz grave novamente, bem como é o processo da muda vocal ali do adolescente, tá? Então existe sim tratamento para muda vocal incompleta também. Eu lembro que quando eu era moleque de acho que 14, 13, 15 anos, 12, 13 anos, eu conversava assim, tava conversando, e de repente ficava... E de repente eu tava falando, parecia um maluco bem louco. Fumador de Marlboro. Não, é muito louco. Então, existe uma parte, vamos supor, estética da fonoaudiologia que tu trata, daí essa questão. A pessoa incomoda por ela ter a voz, tipo, ela ter a voz mais fina, ela quer ter a voz mais grossa. É isso? Tem como? Ela quer adequar o tom de voz dela porque é necessário, né? O homem, ele vai se incomodar com uma voz aguda. Sim. Por isso ele procura o fonoaudiólogo. Pelo que eu pude entender, ele tem a troca. Ele tem as duas. Ele tem as duas. Ele tem normalmente grave, porém, de vez em quando, parece que cai a chave, tá ligado? Cai a chave. Dependendo do caso. Sim, mas entendi. O Anderson Silva é um grande exemplo, né? Ele tem a voz... Ele tem a voz bem mais aguda do que grave, por exemplo. Não sei se tem problema. Eu acho que o dele é inteira, é aquela voz... Mas é um exemplo que é grave, que é mais aguda do que grave. Que é muito aguda, parece muito feminino, não de criança, assim, a voz dele. É muito fina, bem aguda. Com 2,5 metros, falando bem sério, fica até estranho. Pode ser sério, eu dava risada. Eu dava risada, não conseguia me segurar. E tomar uma porrada. Certo. Dava risada e tomar uma porrada. Como eu disse, eu perco amigo, mas não perco a piada. Agora vamos desvirtuar e rebobinar um pouco. Tu falou que eu usava de brinquedos pra fazer os tratamentos, né? Eu, quando era criança, eu fui no psicólogo. Psicólogo é a mesma coisa, era brinquedos, só que a gente tava no brinquedo e falava enquanto eu tava com o brinquedo. O brinquedo era meio que o brinquedo desvirtuava a tua atenção de alguma forma pra te conseguir ficar ali e ele conversar contigo enquanto tu brinca. Como é que funciona esse negócio assim do brinquedo, interação com o brinquedo, com a criança? Pra aprender a falar de acordo pra poder se comunicar. Tu utiliza, né, os brinquedos, porque assim, existe uma fase do desenvolvimento da linguagem que é a fase representativa. Tu consegue representar coisas reais, né, objetos reais, assim, por exemplo, um sofá, e tu consegue entender que aquela miniatura de sofá tu pode colocar dentro de uma casinha, pode colocar uma boneca sentada naquela miniatura de sofá. É assim, praticamente, que tu ensina, né, a criança, quando ela não fala, tu ensina ela, faz onomatopeias, lá, a menina tá passeando, chegou em casa, vai sentar no sofá.
tu ensina ela a falar aquelas coisas, né? Tu estimula ela a isso, tá? Coisas cotidianas mesmo da vida da criança, tá? E quando a criança é maior, né, que ela já tem ali o processo, digamos que de trocas na fala, né, os processos fonológicos, nós utilizamos de jogos porque a criança, ela cansa, né? Isso é um estímulo cognitivo também, não deixa de ser. Ela tá ali fazendo exercícios, né? Ela precisa, e nós precisamos manter a atenção da criança pro nosso objetivo. Então, digamos, uma criança com 5, 6 anos que tem processos fonológicos, as trocas, vou pegar um jogo da memória, por exemplo. Aí peguei aquele jogo da memória e vou jogar com a criança. Olha só, cada ponto que nós fizermos, nós precisamos treinar o nosso fonema. Fonema S, por exemplo, tá? Fizemos um ponto, vamos lá. Sá, sé, si, só, su. E a criança, ela entra no ritmo, digamos assim, e ela participa da sessão o tempo todo, porque para ela... muitas delas, a maioria, né, tem o entendimento de que a fono ajuda elas a falar melhor, né, como algumas mesmo dizem pra nós, né, a tia que me ajuda a falar melhor. A tia que me ajuda a falar melhor. E nós utilizamos a brincadeira para que a criança goste, né, de estar ali, ela goste daquele ambiente, porque afinal de contas é fonoterapia, né? Então a terapia tem que ser prazerosa. Se daqui a pouco tu com 29 anos vai ir num psicólogo, tu não se sente bem com o psicólogo, tu não vai mais ir, né? Pra criança é a mesma coisa, ela não vai mais querer ir no fonoaudiólogo se ela não se sentir bem, se ela não se sentir acolhida, se ela não sentir que ela tem um amigo ali dentro da sala. Entendi. Uma questão agora que surgiu. Tem escolas que já estão tendo fonoaudiólogos dentro de escolas, foi meio aleatório, assim, então, porque do TIA me veio essa questão de escolas ter fonoaudiólogos. Por lei, tá? O fonoaudiólogo não pode fazer terapia dentro da escola. Porém, tá? O Código de Ética da Fonoaudiologia aceita que o fonoaudiólogo vá nas escolas para fazer o rastreamento de crianças que precisariam de fonoterapia propriamente dita, né? Fora do consultório. Entende? Aí sim, para fazer o encaminhamento daquelas crianças, e até o fonoaudiólogo dentro da escola, ele também tem o apoio, né? Questão de apoiar os professores sobre como eles também podem trabalhar a questão da consciência fonológica, que é os sons das letras de forma isolada que as crianças precisam, né? Também pode atuar com o próprio professor, né? Orientar o professor sobre como ele pode cuidar da voz dele, porque na clínica fonoaudiológica nós vemos muitos profissionais da voz, né, com problemas vocais, com patologias ou com fendas, são aberturas inadequadas que antecedem as lesões propriamente ditas. E muitos deles são professores, entende? Professoras com nódulos vocais, enfim, e também o fonoaudiólogo ajuda dentro da escola. Por exemplo, né, quando eu estava na faculdade ainda, nós fomos em Guaíba, em uma escola, para dar orientação aos professores sobre como eles poderiam cuidar da voz deles, porque a maioria deles sim apresentava sintomas vocais. Muitas horas ele pensa, pelo menos escola pública, pelo menos o professor não tem microfone, auxílio com caixa de som, então ele grita durante 4 horas seguidas, daí dá um descansinho, come e volta depois mais 4 horas seguidas, e às vezes depois dá um descansinho e mais 4 horas seguidas. Seria muito legal que se acontecesse da mesma forma que faziam na Ubra, como tu comentou, né, de os alunos irem de 6 em 6 meses, porque de 6 em 6 meses tu tem uma classe nova de fonos próximos a se formar, digamos assim, né? Sim. Tipo assim, já pensou? De 6 em 6 meses, não na mesma escola. Pipoca de escola, tá ligado? E seria muito interessante, né? Não só pro aprendizado do aluno, mas para favorecer e poder ajudar. E eu digo literalmente em escolas públicas, né? Sim, era exatamente esse o objetivo desses programas lá dentro da universidade que eu estudei. E sem contar que provavelmente alguns professores talvez não procurem
fonoaudiólogo, porque não sabe como é que vai funcionar. Quando vê, ele tem esse primeiro acesso dessa forma, com um aluno de fonoaudiologia, depois que ele tem o primeiro contato, ele vê, quando ele deu o resultado mesmo, vou buscar o tratamento, vou de fato eu procurar agora. Eles vieram pra mim, me mostraram, me deram um feedback? Me deram um princípio, eu vi que o que ela me passou ali melhorou. Eu vou buscar agora de fato pra me tratar, pra melhorar mais ainda, de acordo, né? Até porque o profissional da voz, ele não precisa esperar, né? Infelizmente, a maioria dos profissionais da voz procura o fonoaudiólogo quando tem os sintomas, né? E geralmente quando tem esses sintomas já há algum tempo, está incomodando cada vez mais. E daí quando vão ao fonoaudiólogo já estão com a patologia instalada. Sim. Quando tu fala em profissionais da voz, não tem da fala, não tem como não pensar em cantores. Deve ser um caos pegar um cantor, porque ele exercita muito a voz e utiliza muito a voz. Então, a questão dos cantores, né, existe, eles em si, eles devem fazer um acompanhamento sempre com o fonoaudiólogo, né, não é uma questão assim, claro, existem muitos cantores, assim, que não fazem acompanhamento, né, estão no início da carreira, principalmente, acabam fazendo lesão e vão para terapia fonoaudiológica por causa disso. Mas depois da terapia, eles, pela profissão, né, extrema demanda vocal, eles devem continuar um acompanhamento, tá? Mas não só cantores, assim, né, os professores, advogados, vendedores, engenheiros, né, profissionais de call center. Líderes de equipe, assim, que tem que gritar, exato. Na fábrica, imagina. Exato, principalmente, né? Principalmente porque dentro da fábrica eles precisam falar muito forte, né? Eles acabam gritando e eles não têm preparação vocal nenhuma para isso. Então é uma lesão constante, né? E tem um negócio, o homem também, uma coisa que o homem tem diferente da mulher, que o homem vai ficando ruim, tá ruim, ele vai seguindo, só vai procurar um médico, vai procurar tratamento de acordo, quando já tá, vamos supor, ruim de fato, né? E daí quando vai procurar, já é pior, já dizer, agora vai ser difícil. O homem, acredito que a maioria, só procura quando a garganta já tá sentindo gosto de sangue, sabe? Meu Deus do céu. Quando tá triste o negócio, provavelmente... Mas, na verdade, os profissionais da voz mesmo, eles são bem preocupados com essa questão, né? Hoje em dia se tem uma visão muito melhor para isso, tanto que eles muitas vezes vão quando tem os sintomas e não a patologia instalada, né? Aí tu consegue tratar os sintomas, o ideal é que o profissional da voz, né, quando visse que tem uma alta demanda vocal, já procurasse um fonoaudiólogo para ter orientações, né, de aquecimento vocal, de desaquecimento, de relaxamento de musculatura, para evitar as lesões em si, né? Sim. Então ele sai dali, faz algumas sessões, tem todas as orientações possíveis para seguir uma vida, né, sem a preocupação de estar fazendo uma lesão. Né? Com o Vitor aqui, nós não trouxemos ninguém para conversar com nós, né, cantor ainda, né? Mas antes do Vitor começar aqui conosco, eu tenho 3 cantores que vieram aqui de Gravataí. Tem o Michel, menor da Leste, que é o cantar para ele é o sonho dele, mas ainda é secundário, ainda não alcança a forma de poder, até porque nesse momento de pandemia, ou tu é o alto escalão, ou tu tem que trabalhar, né? Complicado. O Bruno e Breno, que é 2 irmãos sertanejos aqui até da mesma escola que nós, e o Renan Lee. E o Link. São 4. Não, é que antes eu não tinha pensado no Bruno e Breno. Eu não tinha pensado no Bruno e Breno. Eu tinha lembrado do Link e o Link, é verdade, o Link. O Link, ele tava me apertando porque o irmão dele vem em cima dele. E eu não, sinceramente, não sei se eles procuram alguma coisa, até como, porque se eu não me engano, o Bruno e Breno agora é só a carreira. Já focaram só na carreira. Ele largou a GM pra ficar só na carreira. Mas o Link, eu acho que também é só a carreira. Ele lançou uma música semana passada, bem legal. Era eu. Acho que era eu o nome da música. Quem quiser, tem no Spotify. Era tudo que era eu. Não era ele, né? Era eu. Que piada.
E eu não sei se eles já procuraram alguma vez, assim, sabe? Se eles têm esse hábito. Ô, gurizada, vamos procurar lá, né? Vocês precisam desse bagulho aí. Como é que vocês vão cantar depois? E que nem tem negócio, imagina um narrador de futebol, de rádio, que é aquele coisa atropelado. Essas pessoas, geralmente, elas já têm um acompanhamento. Já. E eu acho que é mais necessário até que o do cantor, porque o cantor canta, é aquele desgaste momentâneo, mas o narrador é duas, assim, ó, é um negócio... Não tem nem respirar, nem respira, é um negócio absurdo. O tempo de fonação deles é muito bom, na verdade, né? Mas pode ter certeza que para eles conseguirem falar dessa forma por tanto tempo, eles têm acompanhamento com o fonoaudiólogo. Tem treino para conseguir ficar. Ou é que nem o Haroldo de Souza, que hoje tu não consegue nem entender o que ele tá falando. Olha bem, pessoal. Cara, é muito louco, porque ele fala narrando o tempo inteiro. Emendado assim. Eu tenho escutado. Eu escuto som o tempo todo. Eu escuto bastante a Rádio Grenal, né? E ele faz participação na Rádio Grenal. Se ele tá na rádio, tu entende. No microfone, tu até entende. Mas se ele tá pelo telefone, só derrota. Meu Deus. Agora vamos fugir um pouquinho da fonoaudiologia e vamos pra faculdade, que é alguma coisa que a gente conversou também com o Dorival. A aula dos corpos lá. Anatomia. Como é que foi as aulas de anatomia pra ti? Foi bem no início. Foi bem no início da faculdade, no primeiro semestre. Nós tivemos, né, acesso a todo o corpo humano, né, geralmente. Tem algumas faculdades que, por ser fonoaudiologia, mais voltado ali pra parte de cabeça e pescoço, ou odontologia até, enfim, que nem eu vi esse episódio, ele comentou, né, da namorada dele que faz odonto, né, e ela tinha aula só de cabeça e pescoço. Mas não, na UBRA nós tivemos a oportunidade de ver o corpo humano de todas as formas e o corpo todo, né, então nós tivemos acesso aos cadáveres de várias formas, assim, primeiramente eram os ossos, né, justamente para não dar aquele impacto. Depois nós fomos, né, vendo os corpos com a pele, os músculos, os tendões, as partes, né. Depois, quando nós começávamos alguma cadeira específica, já na metade da faculdade ali, cadeira de motricidade orofacial, de voz, né, nós tínhamos acesso daí mais voltado para a parte de cabeça e pescoço, né. Inclusive, quando nós fomos começar o estágio de voz e motricidade orofacial, nós fomos levados ao laboratório, né? Nesse dia até foi a última vez, e nós tivemos a oportunidade de ver um cadáver, né? Que ele tinha um corte ali, né? Que nós conseguimos tocar a prega vocal. Então, foi muito legal. Muito legal, Jair, tu cara, não, é que cara, eu não, do cadáver. Cara, eu não consigo imaginar essa situação, cara. Não, cara, é um bagulho que pra mim é muito estranho, cara. Só o meu mindinho. Assim, só deu pra sentir. Cara, é muito fora da casa, cara. Vocês são tudo loucos, só pode, eu sou o único aquele certo. cheiro de formol. Acostuma. O cheiro é que tipo assim, ó. Como eu já citei que eu trabalhei em açougue, cara, tu sempre trabalha com muito cheiro, tá ligado? Muito cheiro. De sangue, muito cheiro de carne, então não que seja igual, mas o cheiro tu te acostuma. Com o cheiro das coisas tu te acostuma. Tanto que eu até comentei que eu não sentia mais o cheiro. Pra tu, eu acostumei com o cheiro da carne que eu não sentia mais o cheiro. Pra mim era um cheiro ambiente, um cheiro normal. Entendeu? Tanto que às vezes eu chegava em casa do açougue e ia beijar a Amanda, as vozes da linha ela não deixava, porque eu tava com cheiro de açougue. E ela não queria porque eu tava com cheiro de açougue. Mas é que o cara é muito louco, cara. É muito louco, muito louco, muito louco, muito louco. Muito louco. Eu não vejo a hora de gostar de lidar com o corpo, de lidar com o morto. Eu pensei até em trabalhar em funerária só pra ter acesso aos corpos. Maquiar. Meu Deus. Cara, é muito louco, muito louco. Eu imagino, eu só lido com papel, então eu não chego perto, não tem essa... Cara, eu acho que eu teria que passar por uma parte de adaptação, porque tá ligado? Eu já falei que eu tenho problema, eu tenho problema com esses bagulho de quebrado, esse bagulho assim não... Quebrado, lesionado. Não me atrai muito, mas não existe esse choque, né, de tu
tu ver uma pessoa numa situação assim, né, na rua, uma pessoa que sofreu um acidente, não existe isso, né? Tu vai sendo preparado, né, para as partes molhadas, digamos assim, do cadáver. Quando tu chega lá, tu age naturalmente, pra ti Imagina, normal. eu acho que é que a parte de fora não parece tão ruim. Mas a parte de dentro deve ser o problema tá no dentro, tá no que tá escondido. Tá molhado. Exato, é uma pelezinha, tranquilo, tá morto, mas tu pelezinha. Daí quando tu vê, tá um negócio desgastado assim. Imagina. Tu sabe que posso estar enganado e na hora que acontecer, digamos assim, eu chegar lá e poder olhar, eu... Mas tu sabe que eu acho que eu sou muito mais, como diz a Maria, eu sou muito mais suscetível a ver o cara morto, fatiado, do jeito que quiser, do que o cara vivo berrando que tá doendo, tá ligado? Ah, tu tem com a dor, né? Exatamente, Não, assim, teve, né, vai de faculdade pra faculdade, mas teve, né, uma amiga minha que ela entrou pra farmácia na URGS e lá eles não começaram dessa forma gradual, né, essa apresentação direto, né? ao corpo humano de forma gradual. E quando ela viu, realmente entendeu a peça que ela estava olhando, nós chamamos de peças anatômicas, tá? Mas geralmente, né, quando ela viu o que era a peça anatômica que ela estava vendo, e ela viu que realmente era de um cadáver, não era um boneco, não era? Exato, ela simplesmente ficou enjoada, saiu da sala e ela nunca mais conseguiu entrar, ela desistiu da farmácia. E esse é o risco, imagina, cara, é muito louco, cara, ali... porque eu vejo a Mari falando, parece que ela tá falando de um boi, cara. É peça, porque a gente trata... Não, é tipo assim, a gente trata da mesma forma, entendeu? É igual, a gente fala, essa é uma peça, dessa é tal peça, essa é tal peça, e o jeito que tu fala, juro, parece que eu tô falando com um açougueiro, cara, juro. É difícil. Claro, cada coisa nos seus lugares, mas é que é muito igual, cara. Quando a gente faz análise dos cortes nobres... Cara, é muito louco, cara. Não, eu digo, olha, pra quem não... farmácia eu não imaginaria que precisaria qualquer coisa, eu acho todas as áreas da saúde, na verdade, precisam então, passar por isso. Então, uma dica, tem desde o começo, quem for fazer tem que entrar direto na anatomia primeiro semestre. Legal? Mas é o primeiro semestre de toda a faculdade. Pode saber, ó, pra te não perder tempo, imagina, tu tá lá, 6 semestres, 7. Negão, vai pra nós aqui que conhecemos, vai no Van Cost, vai no Roxo, vai Deus, toca cara. Nos boi lá primeiro, aí tu já vai meio anestesiado e toca a fita. E era muito legal, assim, pelo menos na Ubra, né? Era muito legal essa parte, porque nós tínhamos com outros cursos. Então era fono, farmácia, fisioterapia, enfermagem, educação física, se não me engano. Mas enfim, eram vários cursos ali e nós tínhamos essa parte de anatomia, então nós acabávamos fazendo grupos de trabalho com o pessoal de outros cursos, então era uma troca muito legal. Que massa. Provavelmente deve ter algumas cadeiras do pessoal da área de saúde, deve ser... Anatomia, bioquímica, fisiologia. É esse aí que o Coelho falou 488 vezes a palavra fisiologia quando teve com o Dorival. Fisiologia não, isso é questão da fisiologia. É fisiologia. Então, o mais importante é a fisiologia. Que doideira, cara. Por isso que tem essas cadeiras logo no início. Pra te Ou tu aguenta, ou lágrima. Vai ou racha. Não, dá vontade de chorar mesmo, mas passa. Eu acho que a pessoa vai decidir ali, né? Quando vê, não deu... Cara, é muito louco, meu. Muito louco. É um papo muito, muito louco. O corpite ali na tua frente, ali, geladinho, se tu para e pensa, tu vai daí, que é o problema. O problema é pensar. O problema é se tu pensa o que o professor tá falando ali, ó. Se tu pensar que tem aquele corpo ali, e aquela pessoa teve a vida antes, aquela pessoa tem o nome e tudo mais, e tu fica assim, meu Deus, e agora? Cara, eu acho que a gente passa por um processo de respeito ao corpo humano, respeito ao cadáver que tá ali também. Logo no início, então nós somos levados, né, no primeiro dia nós somos levados ao necrotério. Nós vemos ali que existem corpos que a pessoa quis doar em vida, né, o dia que eu morrer o meu corpo, né, servirá aos estudos, enfim.
Existem os corpos que a família quis doar quando a pessoa faleceu, e existem também os corpos de indigentes, né? Pessoas que não tinham ninguém para reclamar aquele corpo do IML, ficou lá, ninguém reclamou, foi para uma universidade. Então, nós temos agora, claro que eu não vou me lembrar assim de cor, mas eu me lembro do primeiro dia quando nós entramos na sala, assim, e quando nós fomos ter toda essa explicação, tinha até uma oração, né? Oração ao cadáver desconhecido, para realmente entender que aquele corpo estava ali para o nosso bem, né? Para nós podermos estudar, aprender e poder ajudar as pessoas, né? Realmente o paciente chega lá com alguma questão, né, motora, muscular, nós podemos ajudar ele, mas que também nós tínhamos que ter o respeito por aquele corpo que estava ali. Sim, não. Entendo. É que provavelmente tem muita bobada que faz. Não, sempre tem. Sempre tem um infelizmente. Sempre tem a bobada. Sempre tem um. Cara, quando tu falou no gelado, eu acho que foi a parte mais assim que eu acho que eu repugnaria a situação. Geladinho. Não, é que tipo assim, ó, quando tu fala em gelado, quando ele fica no formal, ele tem que ficar gelado também? Gelado? Assim, resfriado, porque eu digo gelado do resfriado. O primeiro dia, né, da aula de anatomia foi no necrotério. Então, nós entramos lá e daí eles nos explicaram ali o processo. Quando o corpo chegava, né, na faculdade, ele ficava em torno de 4 meses no refrigerador, né? Realmente para ficar ali congelado, preservado, enfim. Depois passava por um processo de 1 ano dentro do tanque de formol. Depois desse 1 ano, daí sim o corpo, né, seria dividido para qual área ali da faculdade estavam necessitando mais. Se era a área muscular, a área óssea, né? Como que eles iam trabalhar com aquelas peças para poder aproveitar, né, melhor o cadáver que estava ali. Sim. É porque quando fala em gelado, cara, entendam, eu não tô comparando uma coisa a outra. Mas quando fala em gelado. Mas quando fala em gelado, cara, tu toca assim, ó, tá gelado, tá ligado? Porque tá dentro de uma câmera fria, tá dentro de uma refrigeração. Exato. Então é gelado, tá ligado? E eu provavelmente ia entrar na noia do pensar. E tipo assim, ó, a pessoa tá ali, tu tá mostrando, daí eu tô olhando na cara da pessoa, e daí eu vou dizer. Cara, o dia que as pessoas já teve. Certamente, a chance de eu entrar na. Não, e uma coisa, os corpos normalmente, porque que nem o seguinte, a diferença de uma pessoa de 30 anos vai ter no corpo pra mostrar lá, vai diferente de uma pessoa de 70, 60. Então são pessoas que morreram em etapas diferentes da vida e vão apresentar situações de corpo diferentes, né? Porque imagina a pessoa tá com 70 anos, aqui tudo vai estar desgastado, né? E daí uma pessoa que vai estar com 20, 30, vai estar... Eu acho que o mais antigo, assim, com mais idade não é usado. Sim, é. Também. É também, mas aí o estudo, né, da deteriorização daquele cadáver, ele vem depois desse processo de 1 ano, né, no tanque de formol. Então, quando o cadáver é retirado dali, depois desse 1 ano, daí sim, né, ou já se coloca ali em peças anatômicas, né, dependendo de como esse cadáver chegou na universidade, ou se espera até 1 ano nesse processo de formol para ver realmente qual a finalidade que esse cadáver vai ter dentro das aulas. É muito loucurado. Cara, é muito doido, cara. Nós estamos falando de morte. Cara, é muito doido. Eu pensei, vamos tocar desse assunto, porque a gente ficou na questão. O Coisa lá trabalha com isso, né? O Dorival trabalha lá, né? Ele falou porque todo mundo pensa, eu penso na situação, como seria eu na aula. Imagino já desmaiando. Não, cara, eu acho que não, posso estar enganado. Eu acho que A não minha chegaria turma a era esse bem ponto. grande, mas ninguém desmaiou. Eu acho que eu não chegaria a esse ponto, porque como eu disse, cara, eu tenho um grande problema mesmo, com um maluco vertendo sangue ali, maluco machucado, entendeu? Na hora, assim. O atendimento do como é que é aquele, o socorrista, como é que é o... Como é que é o nome
da parte do hospital que quando a pessoa chega, como é que é? Emergência. Tem emergência, como é que é? Tem uma área, né, que é de quem fica na emergência, não tem? Tem Dentro do hospital, sim. Sim, Se for no Becker é fudido. Desculpa. Tá, mas é muito louco. Tem mais alguma cadeira, assim, que foi da faculdade, foi bem diferente, assim, que além da de anatomia, que já é dessa questão, uma que diverge, assim, não para... Que vocês, até estágios, dependendo, fora, que trouxe experiências legais. A maioria dos estágios a gente tinha um currículo extramuro, né? Que é realmente tu fazer durante aquele semestre 1 ou 2 trabalhos fora do contexto da faculdade. Né? Tu ia em nome da faculdade, mas era fora desse contexto. Então nós fomos na cadeira de voz para essa escola em Guaíba, tá? Para fazer as orientações aos professores, né? Na cadeira de fonoaudiologia educacional, nós tínhamos especificamente dentro da escola, então toda semana nós preparávamos materiais para levar nas escolas e nós ficávamos em torno ali de 1 ou 2 horas com as crianças, né? Aplicando os materiais que nós tínhamos planejado. Fora isso, a audiologia não precisava, né, nós sairmos. A audiologia, na verdade, nós não fazíamos o exame fora da escola, mas nós acompanhávamos outras clínicas, né, clínicas particulares, enfim, que nós íamos acompanhar uma manhã ou durante uma tarde ali os atendimentos para ver como que era realmente a vivência na prática. Fora que para a audiologia a cadeira era bem interessante porque na cadeira de audiologia mesmo teórica, né, nós tínhamos nós convidávamos familiares para ir fazer os exames conosco, né? Então foi bem interessante, assim. Depois, no estágio, não eram familiares, eram pessoas mesmo que pagavam a clínica da Ubra para que nós fizéssemos o exame nelas. Então, assim, foi uma vivência bem real. Em todos os estágios da Ubra foi uma vivência bem real. Prática de verdade, né? Prática de verdade, com um paciente realmente, né? Que é um paciente que tem o problema que precisa ser resolvido. Fala. E o tratamento com autista? Tratamento com autistas, então. Hoje em dia se vê mais ainda, né, a questão do autismo, porque as famílias estão mais atentas, né, a questão, o meu filho tá demorando para falar, o meu filho não tá me olhando, ele não tá interagindo. Então, muitas crianças chegam lá no período de estimulação precoce mesmo, né, que é tu não esperar que a criança tenha 3, 4, 5 anos de idade para tentar um tratamento. Não é tu ficar vendo que a criança não tá conseguindo evoluir sozinha e tu, né, infelizmente pensar que isso é normal. Não, hoje em dia se tem um olhar bem mais atento para isso. Então essas crianças com suspeita, né, de autismo vão encaminhadas pelo pediatra ou pelo neurologista mesmo para avaliação fonoaudiológica. E eles já chegam nos consultórios com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses, né? Dificilmente elas vão chegar depois de 2 anos de idade. E esse é um bom período, porque assim, a criança geralmente, né? Claro que existem muitos graus de autismo, existem muitos comportamentos, é tudo muito diferente. E não quer dizer que a criança autista não imite, que a criança autista não vá apontar, que ela não atende pelo nome. Na verdade, ela pode sim, tem crianças que não fazem nada disso e tu precisa instalar esses comportamentos na criança, ajudar ela a entender esses comportamentos. Mas tem crianças que fazem tudo isso, mas elas não fazem na frequência com que deveriam fazer. Tu enxerga na criança a defasagem dessas questões de linguagem. Na verdade, são, né, a maioria são famílias que não tinham, né, o conhecimento, assim, de que isso realmente poderia ser um problema, enfim. Mas a criança,
né? Ali nos primeiros meses de vida, ela já tem interação. Logo depois que ela nasce, ela já tem uma interação. Ali nos 3 meses de vida, mais ou menos, fica extremamente forte a questão do contato visual. E muitos pais às vezes acham que a criança está olhando para ele, mas na verdade está direcionando o olhar pro óculos, né? Tá direcionando o olhar para boca da mãe que tá com batom, né? Pro brinco, não pro olhar da mãe realmente, não pro rosto, né? Para toda aquela interação ali. Então, o tratamento para a criança com autismo, nós precisamos, né? Na maioria das vezes, agir primeiramente na interação dessa criança, agir no contato visual dessa criança, para que a partir do contato visual ela consiga manter uma atenção compartilhada, ela deseje te mostrar alguma coisa, né, que ela tá fazendo, ela deseje pegar uma miniatura que tem ali e te mostrar, né, porque ela tá vendo que ela tá tendo retornos positivos quando ela faz isso, né. E o que acontece? Geralmente essas crianças, elas têm comportamentos que nós chamamos de inadequados, tá? Que são as estereotipias ou os interesses restritivos. Por exemplo, as crianças que gostam muito de carrinhos. E daí a criança vai lá e tu vai fazer a avaliação com a criança e ela fica 30 minutos rodando um carrinho no chão. Tu precisa tirar esse comportamento dela. Entende? Para que ela aprenda a te olhar nos olhos, para que ela aprenda a ter atenção compartilhada contigo, para que um tempo depois, quando tu for, né, apresentar de novo, é claro que cada caso é um caso e uma terapia não acontece de forma linear, de forma certinha, não porque em tanto tempo a criança vai fazer isso, porque a criança vai vencer 100% disso. Isso não existe, isso varia de criança para criança. Mas tu consegue sim reduzir o tempo que ela tem de estereotipia ou até eliminar esses comportamentos estereotipados, né, de ficar mexendo um carrinho no chão, de ter interesse só por aquele objeto. Tu apresenta outras coisas para elas vão vendo que tem alguma coisa no teu rosto que chama atenção, que tem alguma coisa no jeito que tu fala com ela que chama atenção, então elas vão direcionando uma atenção compartilhada contigo, elas te olham e te mostram alguma coisa, daí quando a criança não aponta, né, ela te pega pela mão e te leva e manipula a tua mão pra pegar o copo pra ela. Ela manipula a tua mão pra pegar a garrafa pra ela, né? Então tu vai ensinando ela, tu vai pegando na mãozinha dela, tu vai ensinando ela que ela precisa fazer isso, que ela também consegue fazer isso, né? Que ela também consegue mexer a miniatura de porquinho de um lado pro outro, fazendo de conta que esse porquinho tá caminhando. Não precisa ser tu, pode ser ela. Quando ela tá te pedindo alguma coisa, ela não precisa levar a tua mão. Ela tem o dedinho dela pra apontar, né? Então tu manipula a mãozinha dela pra apontar pras coisas, né? A partir do momento que ela tem atenção compartilhada contigo, ela vai começar a te imitar, né? Imitar as tuas ações. A criança aprende muito por imitação. Então, tu deu comida pro porquinho, ela tá olhando, daqui a pouco ela vai, né? Claro que isso vai aumentando, né? A frequência né, com que ela faz esses comportamentos que são bons e que ela precisa, vai aumentando com o tempo de terapia. Então ela vai olhando, tu pegar a miniatura de uva e fazer de conta que tá dando pro porquinho, e daqui a pouco ela vai fazer também. Entende? E é a partir disso que ela vai aprendendo. Se ela imita, se ela aponta, se ela faz atenção compartilhada, se ela faz mais contato visual, ela tem condições de começar a balbuciar mais, ela tem condições de começar a vocalizar mais e até de falar. Ela já passa por uma outra etapa daí, né? Daí tu vê que ela chegou nas condições de começar o tratamento mesmo pra vamos supor, tu sociabiliza, parece algo social. Tu precisa sociabilizar aquela criança, né? Aumentar a interação dela e aumentar os comportamentos que ela precisa para se desenvolver, para conseguir frequentar uma creche, para conseguir se comunicar com os pais, se comunicar com as outras pessoas, né? De uma forma intencional e de uma forma que nós chamamos de funcional. Né? Ela não tá simplesmente com a cabeça baixa, pega a tua mão e te leva lá. Não, ela vai pedir, ela vai apontar, ela vai vocalizar para aquilo ali.
E com o tempo ela pode sim falar o que ela quer. Show de bola. Nossa, que doideira. Eu tenho um adendo, um aspas de toda essa nossa conversa. Nossa, será que ela ouviu minha voz e tá entrando em contato comigo? De acordo com o dicionário... Deixa eu ouvir do jeito. de modo impreciso e indeterminado. A tia da Yasmin nunca importa. Nós estamos tão bem que até a Yasmin tá vindo do Vênus falar com nós no chimarrão. Tu viu? Eu tenho um adendo. Quem viu o podcast com os Irmãos Pipa, o episódio com os Irmãos Pipa, sabe que a família vem de pessoas com nome... nome composto. Não, vamos falar de nomes. Dona Marileia. É só Marileia. Marileia. Marileia junto. É junto. Muita gente acha que é separado, mas é junto. Eu brinquei exatamente por isso, porque são dois nomes juntos, né? Sim. Daí eu lembrei. E é o marco, o nome é um marco de que época que conheceu ela, né? Porque quem conhece de X período pra frente é Mari, quem conhece de X período pra trás é Leia. Então tu sabe se a pessoa chamou... tu conheceu desde aquela tal data. Tu conheceu depois de tal data. Antes do Vitor, depois do Vitor. Um pouco antes. Eu já conheci como Mari. Já conheci como Mari. Então era Mari. Não, é mais a fase escolar ali mesmo, né? A minha família, né? Quem me conhece, ou as minhas amigas de infância mesmo, ali de 1 aninho, de 2 aninhos de idade, todos me chamam de Leia. E já quando eu entrei pra escola, ela era muito mais fácil, Mari. Então ficou por Mari, né? Certo. Mari, nós temos aqui no chimarrão, nós temos um quadro. Quadro? Eu não gosto do nome de quadro. Não é quadro? Não gosto desse nome de quadro. Vamos achar um nome pra nós, Uma tá? proposta. É uma proposta. E o convidado olha lá pra câmera e convida alguém pra vir participar conosco aqui. Uma pessoa que tu acha que seria um papo legal, teria um conteúdo interessante pra quem nos assiste. Então, como eu já assisto, né, os episódios de vocês, e eu já sabia disso, eu já estava pensando nisso, né? Então, uma pessoa que eu gostaria de convidar, né, que eu acho que poderia agregar muito aqui, eu vejo que vocês já trouxeram um fisioterapeuta, agora uma fonoaudióloga. Acho que seria muito interessante trazer uma dentista também, né? Até porque o fonoaudiólogo em si, ele também trabalha com dentistas, enfim, com outras áreas, né? E dentista é uma área que trabalha bastante com fono. Eu acho que pode agregar não só nessa área, mas também na área da odontologia em si, né? Porque, como todas as áreas, existem coisas que as pessoas desconhecem e que daqui a pouco tem, né? Sim. Então eu gostaria de fazer um convite pra lá! Eu gostaria de fazer um convite para Francine Pereira, que é formada em odontologia também pela UBRA. E acredito que pela visão dela, ela vai poder agregar muito conteúdo de vocês aqui. Show de bola. Francine, estamos esperando. Tá? Te agradecer, né? Eu que agradeço. Tirou aí o tempo do teu dia pra poder conversar com nós e sanar perguntas desses idiotas. Pedir pro pessoal seguir no Chimarrão Podcast, no Jairo.chimarrão, Vozes do Além. Chimarrão! Falei chimarrão? Não, acredito. Meu Deus do céu. Como é que tu vai comprar dos outros, que os outros são errados, tu tá errado também? Meu chapéu. Como é que a gente faz pra te achar no Instagram? Então é fono.maritorrel e a clínica que eu trabalho é a fonoaudiologia VitaClean. VitaClean. Tá. Valeu, pessoalzinho. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite. Peraí. Uma coisa no finalzinho. Bom setembro. Vamos lá. Do começo inicial. Aqui, ó. Aqui em cima. Ó, aqui, ó. Agora dá um pause.